Manobras perigosas, só de ouvir o termo já dá para imaginar o perigo, né? Mas isso é uma infração gravíssima e, olha, vai muito além de uma simples multa. Hoje, a gente vai desvendar de vez o que a lei, lá no artigo 175, realmente quer dizer com isso e quais são as consequências de verdade para quem resolve se exibir no trânsito. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é manobras perigosas no trânsito. É isso aí, vamos entender direitinho o que a lei define como essa infração e por que a mão pesa tanto para quem comete ela. Então, para começar, vamos direto ao ponto, a definição legal. Para a gente entender infração de verdade, não tem outro jeito, temos que olhar o que está escrito na lei. E para essa análise, a nossa fonte não podia ser mais oficial. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É esse documento que guia o trabalho de todos os agentes de trânsito pelo Brasil afora. E aqui está o texto. As palavras-chave aqui são demonstrar ou exibir. O ponto central, o coração da infração é a intenção. A gente não está falando de uma derrapagem sem querer num dia de chuva, não. Estamos falando de usar o veículo de propósito para se mostrar, para se exibir. Isso leva a gente para um ponto crucial. O artigo 175 foca na ação exibicionista individual. É um ato que não foi combinado com ninguém. O único objetivo do motorista é chamar a atenção para si, sem estar competindo com outra pessoa. A ideia é só se aparecer mesmo. Ok, já entendemos o que é a infração. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, né? Quais são as consequências reais para quem é pego nessa? Primeiro de tudo, a classificação. Sem meio termo. É uma infração gravíssima. Simples assim. É o topo da pirâmide, a categoria mais alta do nosso Código de Trânsito. Agora, vamos falar de grana. E olha atenção aqui, não é uma multa gravíssima comum. O valor base dela é multiplicado por 10. Isso transforma essa infração numa das mais salgadas, uma das mais caras de toda a legislação de trânsito. E não pensa que é só multa, não. A penalidade também inclui a suspensão do direito de dirigir. É isso mesmo, o motorista perde a CNH por um bom tempo e fica a pé. E tem mais. Como medida administrativa, o agente de trânsito tem que determinar a remoção do veículo. Ou seja, o carro ou a moto vai direto para o pátio, o que significa ainda mais dor de cabeça e, claro, mais custos. Agora a gente chega no ponto mais sério de todos. Essa mesma manobra pode ir muito além de uma infração. Dependendo do risco que ela gerou ali na hora, ela se torna um crime de trânsito, previsto lá no artigo 308. E aí, meu amigo, o problema sai da esfera administrativa e vai parar na esfera criminal, com consequências muito, muito mais graves. Certo, as consequências são pesadas, mas em quais situações, exatamente, um agente de trânsito deve aplicar essa multa? Vamos ver os critérios certinhos. Para a autuação rolar, os critérios são bem claros. A intenção de se exibir, a manobra ser feita de propósito e causar derrapagem ou o famoso cantar de pneus. E olha só que detalhe fundamental. A multa pode ser aplicada sem que o veículo seja parado, viu? A palavra do agente ou uma filmagem, por exemplo, já são suficientes. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos trazer a lei para a rua, para a prática. O próprio Manual de Fiscalização nos dá exemplos bem claros do que são essas manobras. Aqui estão alguns dos nomes mais conhecidos para essas ações que se encaixam como uma luva no artigo 175. O famoso cavalo de pau, a manobra zerinho, o burnout ou queimar pneu com o veículo parado e até mesmo o drift. Todas essas são, no fim das contas, formas de exibição que a lei precisa coibir. Bom, e para a gente fechar essa análise, é super importante entender o que o artigo 175 não é. Porque, sabe, a lei de trânsito tem outros artigos para situações que parecem iguais, mas têm umas diferenças cruciais. Essa tabela aqui resume a diferença principal de forma bem visual. De um lado, no artigo 175, a gente tem a ação individual não organizada com a intenção de se exibir. Do outro lado, nos artigos 173 e 174, o foco muda. Ali a gente está falando de disputa de corrida, o famoso racha, ou de competições sem autorização. Nesses casos, a intenção não é só se mostrar, é competir. No fim do dia, a pergunta que fica é: onde que termina a exibição e onde começa o risco para todo mundo? A legislação de trânsito, como a gente viu, traça uma linha bem clara e com consequências duríssimas para quem decide ultrapassar essa linha. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, por favor, deixe seu like e siga a gente nas nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensinopapodetrânsito@gmail.com. Valeu, pessoal, e até a próxima!